Havia um menino
E nada me faltará.
vai começar por ali, né? Os avisos. Dia 22, nós vamos fazer aí o culto da primavera. Amém? Já tem aí uns 3 anos, né? Uns 3 ou 4 anos que a gente está fazendo aí o culto da primavera. Tem sido muito bacana. E eu quero convidar você para estar aqui e nós vamos fazer aqui um ato profético por esse culto. Amém? Glória a Deus. Você recebeu o coraçãozinho? Amém. Recebeu? Todo mundo recebeu? As crianças receberam? Entrega para as crianças aí, Nassim, também. O que você vai fazer com esse coração? É um ato profético, amém? É pela fé, ok? Tem alguém que você desejaria que estivesse aqui nesse culto? Glória a Deus. Tem? Alguém lá da sua casa, da sua vizinhança, lá do seu trabalho? Alguém que você gostaria que participasse desse culto? Então o que você vai fazer? Estão prestando atenção aqui, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção no que você vai fazer. Pode dar as crianças também. Você vai escrever, se tem uma pessoa que você gostaria que estivesse aqui, você vai escrever o nome dessa pessoa aqui atrás. Amém? Você vai escrever o nome dessa pessoa aqui atrás. Ah, eu quero que a minha cunhada esteja aqui nesse culto. Então você vai escrever o nome dela aqui atrás. Presta atenção no que você vai fazer. Presta atenção, olha para cá. 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 Você escreveu o nome dela aqui? Você vai colar ele aqui no banco. Ó. Você já marcou o lugar dela aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Pode ser? E aí o que nós vamos fazer? Todo dia você vai orar ao Senhor, clamando para que essa pessoa esteja aqui. Para Deus aqui levantar o caso. Primeiro você vai fazer o concurso código, né? Vai convidar e vai clamar ao Senhor todos os dias para que essa pessoa esteja aqui no dia 22. Combinado? Glória a Deus. Combinado então? O que você vai fazer então? Convidar e orar. O que você vai fazer primeiro? Escrever o nome da pessoa no coração. Não é mesmo? Depois, vai fazer o convite, vai pregar o nome dela aqui no banco e vai orar por ela todos os dias. Você pode mandar um versículo para ela se você quiser, você pode mandar uma mensagem, você pode falar que está orando, você pode falar que está clamando a Deus para que ela esteja aqui. Deixa ela bem ciente de que a vida dela está resguardada com a sua oração. Amém? As crianças também podem fazer a mesma coisa, ok? Glória a Deus. Pode passar aí, Mateus. Nós, terça-feira, nós teremos terça e quarta, né? Os nossos dias aí dos GCs. Terça-feira tem das crianças, tem das mulheres e tem dos jovens e adolescentes. Amém? Mesmo com o dia das crianças aí vai ter, não vai? Vai, né? Hein? Vai ser no sítio? Que dia vai ser no sítio? Sexta. Terça. Então das crianças e dos adolescentes vai ser lá no sítio, ok? E na quarta a gente tem os homens, lá na casa do irmão Elvésio, né? E também a gente está tendo um GC novo lá na casa da Gisele. Isso eu coloquei ali no Jardim Encantado, que é o nome do lugar, tá bom? Passa aí, Mateus, por favor. Quinta-feira, culto novo. Quem veio aqui no culto quinta-feira, nessa campanha que a gente está começando? Gente, levanta a mão para mim, por favor. Nossa, que tanto de gente, hein? Glória a Deus, né? Amados, olha, a gente está fazendo, amados, é um ato profético. Nós estamos declarando que é possível para Deus. Você crê que é possível para Deus? Glória a Deus. Eu duvido que você crê, senão você estava aqui. Não é? Se você cresce mesmo, você estava aqui. Então creia, amados. Se você está precisando de um milagre, se você está precisando de uma bênção, se você está precisando de algo que você acha que é impossível, vem aqui orar. Amém? 7 quintas-feiras com o tema É possível para Deus. Amém? Glória a Deus. Combinado? Que dia então que é? Passa aí, Mateus. Pode passar. Olha o tema lá. Primavera nós já falamos, né? Da primavera nós já falamos. Pode passar. Eu esqueci de falar, mas era hoje, né?
Vamos combinar então para o domingo que vem? Acho que só um trouxe, mas só um não lembrou. Não lembrei de trazer, nem lembrei de falar. Então a gente fica. Vamos marcar esse grupo o seguinte. Vamos ler o dia da ceia. Tá bom? Para a gente. Não tem problema. Lembrou que é ceia, aí a gente tem isso. Ok? Então a partir do mês que vem, nós vamos trazer o culto da ceia. Ok? Vai passar, Mateus. E dia 7, dia 6 e 7 de janeiro, né, o nosso seminário, ao cheiro das águas, para toda a igreja está convidada. E você vai me ajudar com R$20 para a gente fazer o lanche, porque nós não vamos fazer nada, a gente só vai comprar para que esteja pronto no dia, para que ninguém faça nada. A gente vai ter aqui o louvor no sábado, o louvor da Igreja Batista Eis-me aqui, e a pregação da Carla Pompilho e a Valquíria. A Carla nunca veio aqui, a Valquíria já veio, não sei se vocês se lembram. E no domingo, o irmão José Augusto e o pastor Dário lá da Igreja Vida vai trazer uma mensagem para nós. Ok? Então a gente vai estar aqui só ouvindo, só recebendo, deixando Deus encher a nossa alma para a gente suportar o ano de 2024. Não se engane, não vai ser fácil não. Amém? Pode passar, Mateus. Outubro rosa, acho que não vai ter nem encaixar esse mesmo com uma coisa, né? Pode passar, Mateus. Nós vamos falar daquele assunto de hoje, amém? Filhos seus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Alguém por acaso não viu na televisão aquela imagem ali? Vocês viram o que aconteceu ali? Você vai? Amém ou amém? Amém. O pastor esqueceu a Bíblia. Olha. Eita agora, né? Acharam aí, amados? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gente, antes da gente partir para a palavra, eu queria fazer uma oração. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer uma oração. Eu acho que todos estão sabendo, né? O pastor Gessi está internado, não é? E queria que a gente fizesse esse momento na rua pela vida dele, pode ser? Clamando ao Senhor para que ele recupere, né, a saúde rápido. Todos conhecem o pastor Gessi? O pastor Gessi da Assembleia de Deus, né? Vamos fechar os nossos olhos então. Pai, nós, nesse momento, Senhor, nós erguemos a nossa voz em oração, em adoração, em clamor, Pai,
pela vida do pastor Gessi, que se encontra, Deus, internado nesse momento. Pai, nós clamamos a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Gessi, clamando ao Senhor que traga sobre a vida dele restauração, que a saúde dele seja restaurada, que o estado físico dele seja restaurado, que ele possa, Senhor, sair daquele hospital, sair daquele quadro em que ele se encontra nesse momento. Pai, nós clamamos a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a vida do pastor Gessi e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que se cumpra a vontade do Senhor na vida do pastor Gessi, Senhor. Clamamos, Deus, por saúde, clamamos, Deus, por condição física saudável. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Deus, a vida do pastor Gessi, a família dele, todos os familiares na presença do Senhor. Pedimos que o Senhor traga força, coragem, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Assim, Deus, nós oramos pela vida do pastor Gessi, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Livro de Mateus, então, capítulo 24, nós vamos ler do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome neste lugar, nós estamos alegres porque o Senhor se faz presente aqui, nós estamos alegres, Senhor, porque apesar de tudo que está acontecendo nesse momento, nesse dia, nesse final de semana, apesar de todo esse terrorismo, apesar de toda essa crueldade, a família do Senhor se encontra aqui nesta noite, neste local, com saúde, com vida, porque o Senhor nos guardou, porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida, nos dando proteção, sustento, nos dando graça, cuidando de nossa vida, da nossa família, da nossa casa e de tudo que temos. E nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor continue cuidando de cada um dos teus filhos, espalhados, Deus, sobre toda a terra, Senhor. Meu Deus, nesse momento nós queremos colocar a vontade do Senhor ali, a nação de Israel, a nação da Palestina, todo aquele complexo de cidades, de estados que estão ali em volta. Meu Deus, clamamos ao Senhor pela paz naquele lugar, na vida daquelas pessoas. Deus, que o Senhor se converta aqueles que precisam ser convertidos, que o Senhor guarde aqueles que precisam de segurança. Senhor, que o Senhor conforte os corações agora daqueles que estão sofrendo, porque esta palavra se cumpriu na vida deles, na vida daquelas pessoas. Deus, toma aqueles lugares, aqueles lugares assolados, aqueles lugares que
foram ali alvos de combate, alvos de perseguição, alvos de sequestro. Meu Deus, em nome de Jesus, cada família ali que sofreu esse dano, Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um, Senhor, trazendo conforto, trazendo paz, colocando em segurança aqueles que ainda estão vivos, aqueles que estão ali sequestrados. Pai, que o Senhor nos liberte daquele lugar, Senhor, no nome de Jesus. E aqueles que estão cometendo toda essa atrocidade, Senhor, nós pedimos ao Senhor que entre nesta noite em sonho, em visão sobre a vida de cada um, que o Senhor nos leve a um arrependimento, Senhor, que o Senhor nos leve a um conserto, Pai, que se arrependam, Pai, de tudo que tem feito, de toda maldade, de toda crueldade, que se converta ao Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Paulo, de Saulo, assim como o Senhor fez na nossa vida, que o Senhor faça na vida ali de cada um, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, né? É interessante que, embora nos últimos tempos, né, a gente tenha encontrado aí diversas pessoas, inclusive grandes pregadores, né? Pessoas que conhecem muito da palavra, que têm entendimento da palavra, que estudam a palavra, né? A gente vê alguns teólogos aí pedindo para que a Bíblia seja reescrita, né? A gente vê aí claramente, né, nitidamente a palavra se cumprindo. Tudo que nós lemos aqui, nós estamos vendo acontecendo nesse momento. É verdade ou não é? Tem alguém que não está conseguindo enxergar isso? Tem alguém que não está conseguindo enxergar os falsos cristos, os falsos profetas, as perseguições, as nações lutando contra nações? Tem alguém que não consegue ver os crentes sendo perseguidos por causa de Jesus? Tem alguém que ainda não conseguiu ver isso? Isso são sinais. Isso são sinais daquilo que Jesus está falando aqui, ó, há milhares de anos atrás, que está se cumprindo nesse momento na nossa vida, na vida, né, de todo o planeta, em todos os lugares, queridos. Deus está se revelando, essa palavra está se revelando, né, sobre as nossas vidas. A gente tem visto aí o que tem acontecido em vários países, né, onde o fogo tem arrasado, onde a chuva tem arrasado, terremotos, vulcões. É tanta coisa que está acontecendo assim de uma hora para outra, tudo ao mesmo tempo, que não tem como não entender que realmente a vinda do Senhor Jesus, ela está muito próxima. Não é verdade? Lembra que nós falamos na semana passada sobre a noiva? Aliás, semana retrasada, né? Já passou 15 dias, glória a Deus, né? Olha aí, mas mesmo, né? O tempo assim, ó, rapidinho, né? Jesus disse que no fim dos tempos, os dias seriam abreviados. Passaram 15 dias, e a gente falando ali das coisas, como que era o casamento, de tudo que acontecia, né? Mas que quando o noivo viesse buscar a noiva, que havia um sinal, alguém ia correr e ia dar um sinal para quê? Para que a noiva não fosse pega ali, distraída, né? Dispersa, dormindo. Então alguém iria avisar que o noivo estava vindo, para que ela estivesse pronta. É isso que está acontecendo. O sinal, né, da vinda de Jesus, todos os sinais estão aí. Ele disse que haveria esses sinais, e nós estamos vendo, a igreja de Jesus Cristo está vendo isso claramente. Só não vê quem não quer, e só não toma posição quem não quer, porque os sinais estão todos aí. Está tudo mostrando que muito em breve, mas é muito em breve, daquilo que você ouviu falar que Jesus voltaria, das vezes que você ouviu falar que Jesus voltaria, nunca aconteceu nada tão forte, tão assim, né, tão profundo, igual está acontecendo nos últimos tempos. A volta de Jesus está aí, queridos. Não se esqueçam disso. A gente precisa lembrar disso todo dia. Eu acho que é por isso que o Senhor deu para nós a direção daquele tema que a gente vai usar ali o ano que vem, né, de colocar a nossa casa em ordem, porque nós precisamos de urgência, de extrema urgência, colocar
colocar a nossa casa em ordem, né? Consertar tudo que está errado na nossa vida, porque o Jesus, ele vem buscar uma noiva santa, ele vem buscar uma noiva pura, uma noiva sem pecado. É essa noiva que Jesus vai buscar. E nós precisamos consertar na nossa vida tudo que está errado, porque o que tiver errado, querido, infelizmente, não vai subir. E aí nós vamos passar, né? A gente pode falar isso mais para frente, nós vamos passar por terríveis situações que a nossa carne, o nosso corpo não vai suportar, de tamanha perseguição. Daquilo que vocês estão vendo aí hoje acontecendo lá em Israel, de toda aquela perseguição, daquelas pessoas mortas, tudo ali, aquilo ali não é nada do que vai acontecer na nossa vida quando a gente deixar de subir a igreja, não subir. Se vocês acharam terrível aquelas imagens que foram apresentadas aí ontem e hoje, coisas muito piores do que aquilo nós vamos sofrer se a gente ficar. Então, queridos, esse é o tempo de consertarmos de verdade a nossa vida, de tomarmos posição diante de Deus, porque o fim está muito próximo. Quando a gente vai ler aqui o restante do capítulo 24, a palavra fala que o Senhor ele virá como um raio, como um relâmpago. Você já viu um relâmpago caindo? Só rapidinho ele some. É dessa forma. E se nós não estivermos preparados, querido, preste atenção nessa palavra. Se eu e você não estivermos preparados para esse momento, infelizmente, nós vamos sofrer as consequências. E Jesus, quando ele fala isso, ele não está falando para mim, não para ninguém, não. Ele está falando é para que a gente saiba. Ele diz aqui que tudo que está acontecendo ainda não é a vinda dele, é só as dores de parto. Quem já pariu aqui sabe o que significa isso, né? Pariu fica uma palavra assim muito quem já sofreu as dores de parto, né, sabe muito bem do que eu estou falando, né? É isso, querido. Nós estamos vivendo esse momento, as dores de parto. Quando nós olhamos lá para Israel, para a situação que está acontecendo, não é que ele já está aí voltando, não é que ele vai voltar essa noite, não é que ele vai voltar hoje. Ainda falta muita coisa para acontecer, coisas piores ainda vai acontecer, coisas mais terríveis do que aquelas ainda vão acontecer na vida, não só deles, mas na vida de todos nós, queridos. Nós vamos sofrer perseguições, a palavra está falando para nós, pessoas vão querer nos matar por causa do nome de Jesus, e é essa hora que a gente tem que estar alicerçado na palavra, para que a gente tenha força, para que a gente tenha coragem de resistir e continuar firme com Jesus, mesmo que a morte chegue por causa do nome de Jesus. Então, queridos, olha, não é hora de brincarmos, não é hora de estarmos desatentos, pelo contrário, é hora de buscarmos ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa coragem, com todo o nosso vigor, com toda a nossa disposição. Larga, querido, tudo que você está fazendo e olhe para Jesus nesse momento. Busque ao Senhor nesse momento, porque é hora de fazer isso. Tudo que a gente tinha que conquistar, nós já conquistamos. Daqui para frente, não buscar conquistar mais nada, a não ser a nossa salvação. Cuide da nossa salvação, querido. Cuide. É o bem maior que nós temos. É a coisa mais valiosa que nós temos nesse momento. De tudo que nós conseguimos, a nossa salvação está muito além daquilo que nós conseguimos. Então é hora de entrarmos em uma vida de santidade diante do Senhor. É hora de termos uma vida de testemunho diante do Senhor. Amados, e olha, se algum de nós ficarmos, você vai se lembrar muito dessas palavras, bem que o pastor falou. Então é hora de mudança, é hora de consertar a nossa vida, é hora de sair do pecado, é hora de abandonar o pecado, é hora de andar com vida de honestidade, de
santidade, é hora de perseverar diante de Deus. Amém ou amém? Aleluia. Amém, né? Amém. Jesus está falando, querido, das coisas que iriam acontecer ou que vão acontecer nos finais dos tempos. Quando a gente lê Daniel está falando dos tempos, do final dos tempos. Quando a gente lê Apocalipse, ele está falando do final dos tempos. Mateus está falando do final dos tempos. A palavra inteira está falando para nós do final dos tempos. Desde que Jesus veio, que ele está falando que esse dia vai chegar e agora ele está próximo. Mas antes de que isso aconteça, Jesus ele vai dizer no verso 1 e no verso 2, ele diz que de tudo que vai acontecer não ficará pedra sobre pedra. Ele está dizendo que de tudo que nós construímos, tudo vai ficar aqui, tudo vai ser destruído. No verso 3 ele diz que haverá sinais da sua vinda no céu, na terra, no mar, né? No verso 4, verso 5, ele vai falar que vai acontecer, vai aparecer os falsos profetas. Vocês têm visto os falsos profetas, amado? Muitos, né? São muitos. Gente, eu tenho visto um casal na internet. Eu peço a Deus que tenha misericórdia, para que aquilo seja uma brincadeira, porque não tem lógica o negócio, para que seja uma brincadeira, para que seja um tipo de zoação com os crentes, né? Quando o cara vende um ovo por R$200 e começa a falar em língua, que eu acho que não é língua do demônio, que não é língua de Deus, né? Não é língua estranha da parte de Deus. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, para mim é tira do inferno, não gosto disso. Esses dias eu vi um camarada, ele colocou a mão assim e passou o negócio por cima assim, e aí ele manda o cara levar a folha e colocar lá no seu travesseiro para você dormir bem, porque a minha mão é ungida, coloca lá na sua empresa para prosperar. Gente, isso é do inferno, isso é do inferno, isso não é de Deus, não tem lógica de Deus. São os falsos profetas que querem mudar a palavra, querem escrever novamente a palavra para que a palavra se adapte, né? Para que ela faça adaptação ao seu meio de vida pecador, pecaminoso. São os falsos profetas. Eles estão aí, querido, querendo roubar de nós a nossa santidade, querendo roubar de nós a nossa fé, querendo tirar de nós o foco que é Cristo. Eles estão aí. No verso 6 e 7, ele fala de guerras e rumores de guerra. Fala sério, amado. Você escutou falar sobre guerra esses dias? Essa situação que nós estamos vivendo hoje, queridos, olha, ela pode piorar terrivelmente. Terrivelmente ela pode piorar. Nós estamos ouvindo ele falar de Irã apoiando o Hamas, né, contra Israel. É claro que eles vão ter as forças que apoiam eles, Israel vai ter as forças que apoiam Israel, e isso pode gerar um grande conflito, e isso não se engane, pode chegar em nós. Claro que pode chegar em nós. Lembra do Covid? Era lá na China, isso não chega não. Pode chegar em nós, querido. Precisamos de estar atentos, precisamos de orar, porque tudo está se cumprindo. E ele fala Jesus fala de guerras e de rumores de guerras. Tudo que nós estamos vendo. No verso 7 ele fala de fomes e pestes. Lembra de 2 anos atrás? Não acabou ainda não. Não acabou. Ainda pode ter mais, é possível que tenha mais. Porque está acontecendo. No verso, da parte B, no verso 7, ele fala de terremotos em vários lugares. Gente, nós vimos um terremoto esses dias. Onde foi? Como é a cidade lá? Eu não esqueci o nome, Marrocos. Marrocos, você viu que coisa terrível aquilo? Você acha que a palavra está se cumprindo? Quantos tremores de terra nós ouvimos falar aqui de Sete Lagoas? Quantos vocês já ouviram falar? Aí, ó, bate para o nosso nariz. É a palavra que está se cumprindo, querido. No verso 8,
Ele está falando de tudo, ele vai falar que tudo isso é apenas o princípio das dores. Então não se engane, querido, coisas terríveis, pior vai ficar. Infelizmente, isso não é uma visão pessimista, é uma visão da palavra de Deus que diz que vai piorar. Chuva, fogo, tudo, né? A cidade é tapada já. Só para você ter ideia, Nova York está afundando. Vocês viram o que aconteceu no dia desse lá em Nova York? A cidade inteira debaixo d'água. Parece que ela desceu alguns metros e o mar subiu, tudo debaixo d'água. Né? O Rio Grande do Sul, não só o Rio Grande do Sul, nós vimos aqui, achamos um lugar, Brumadinho. Nós vimos Mariana. Tudo está acontecendo, querido, como a gente nunca viu. Já houve catástrofes? Claro que já houve. Mas agora elas estão muito mais concentradas. Agora não é só um lugar ou outro, agora acontece todo dia em todo lugar. E a violência? Como que tem crescido? Tudo isso são sinais, queridos. É o princípio das dores. Princípio. No verso 9, ele vai falar das perseguições. Olha o que nós estamos vendo hoje. Só de estar ali em Israel, você já corre o risco. Quantos irmãos nossos que estão lá, que a gente ouve falar aqui, né? Estão lá, sofrendo, escondido. Quantas pessoas nesse momento estão chorando de dor, de sofrimento, porque o ente querido foi morto? Vocês viram aquela mocinha lá da Alemanha? 30 anos. Vocês viram o que aconteceu com ela? Ela foi morta. Tem várias fotos, queridos, de pessoas que foram mortas. Tem vários. Você abrir o Instagram, só tem Israel no Instagram. Jesus está falando disso, das perseguições. No verso 10, ele fala dos escândalos, ele fala da traição, ele fala do ódio, ele fala, né, de coisas terríveis que vão acontecer, que a gente vai ficar escandaloso, vai escandalizado com o que vai acontecer. Ele vai falar das traições, onde gente de dentro da nossa casa vão nos entregar para os perseguidores. Não se engane. Você tem que estar orando, querido, todos os dias pelos seus. Todo dia você tem que estar clamando ao Senhor para que o Senhor converta os que estão perdidos, os que não se converteram, porque eles vão ser o seu principal adversário. Na hora que o negócio ficar feio mesmo, eles vão ser os principais adversários. É ele que está falando, tem um crente aqui, tem uma mulher de oração aqui, tem um pastor aqui, tem um diácono aqui na minha casa. Engana-se quem acha que isso não vai acontecer. Olha, a palavra que está falando. Se tudo que está escrito na palavra nós estamos vendo, por que essas coisas não vai nos acontecer? Por quê? No verso 10, ele fala de novo dos falsos profetas. Mas é no verso 13, no verso 12, onde a gente queria falar, onde nós queremos falar. Tudo isso, queridos, está acontecendo, tudo isso vai continuar acontecendo, e vai continuar acontecendo de uma forma muito pior do que a gente tem visto. Não se engane. Não é para amedrontar ninguém, é para que a gente fique esperto. É para que a nossa vida, querido, para que a gente coloque um conceito na nossa vida, para que a gente faça uma autoanálise, né? Faça como Paulo disse, examine-se, pois a si mesmo. Para que a gente se examine, olhe para dentro de nós e fale, se Jesus vier agora, será que eu vou subir diante da condição de vida que eu estou vivendo? Diante da minha situação, será que eu subo? É para a gente olhar para nós e fazer isso, fazer essa reflexão. Mas no verso 12, ele fala de outra coisa, de uma outra situação, que por causa, eu acho que essa situação é o centro de tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer
De tudo que Jesus falou, eu acho que o verso 12 é a razão de tudo isso que está acontecendo ou que vai acontecer. E lá no verso 12 ele diz assim: olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você acha que se tivesse amor, querido, tudo isso estaria acontecendo? Se o amor estivesse reinando no mundo, tudo isso estaria acontecendo? Quando a gente olha ali para Israel, para a Palestina, para o Hamas, para tudo que está acontecendo ali hoje, nesse momento, ali é família, ali é briga de família, ali é briga de irmãos. Ó, já está acontecendo. Já está acontecendo, briga dentro de casa. De um lado, os filhos de Abraão com Sarai, do outro lado, os filhos de Abraão com Agar. É briga de família, briga de irmãos. É um matando o outro. Você acha que tem amor nisso, querido? Isso está acontecendo porque está faltando amor. Tudo que tem nos acontecido é porque está faltando amor. Jesus ele vai dizer para nós no verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quanto mais aumenta a iniquidade é pecado, é uma forma de pecado. Quanto mais aumenta o pecado, mais aumenta a frieza do nosso coração, a dureza do nosso coração. É por faltar amor que uns matam os outros. É por faltar amor que um rouba dos outros. É por faltar amor que um defende que o outro passe por torturas, que ele seja sequestrado, que ele seja morto, que ele seja perseguido. É por falta de amor que muitos fazem isso. É porque o amor esfriou, querido. Aprovação do amor. Aprovação do amor. Nós vamos falar sobre isso aqui. Você acha que tem amor em alguém que aprova uma lei que mata um feto dentro da barriga? Extremamente inocente, um santo de Deus, uma criancinha. Você acha que tem amor num negócio desse? Aonde que está o amor? Você sabe onde está, tá? Não vou falar não, fala não. O amor está aí, né? O amor está lá. Tempo de amar, né? Antigamente não, mas agora é tempo de amar. É isso, querido. Jesus ele está falando. Jesus ele está assentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras, e ele está falando acerca de coisas que vão acontecer no final dos tempos, nesse tempo. É um alerta para os discípulos. Quem é discípulo? É o que anda com Jesus, querido. Nós somos discípulos? Nós somos discípulos. Ele está falando para nós, ele está falando para a igreja, ele está falando para o povo dele, ele está ali com os 12, mas essa mensagem, querida, ela chega até nós, porque nós somos discípulos de Jesus. Ele está trazendo um alerta para nós, sobre os sinais que vão aparecer, para que os seus discípulos fiquem atentos. É isso que Jesus está falando. Jesus ele fala de várias coisas que vão acontecer, dos sinais do final dos tempos. Queridos, olha, nos últimos dias, ele está dizendo, a iniquidade vai aumentar e o amor vai esfriar, vai diminuir. É isso que ele está falando. É isso que está acontecendo, queridos. Mas o que é a iniquidade? Iniquidade, queridos, se define por algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade e a um monte de outras coisas. A iniquidade é praticada por iníquos, ou seja, quem se opõe à equidade. A iniquidade, queridos, ela está associada ao ato de ser mau, injusto, perverso. Isso é a pessoa iníqua. Isso é a iniquidade. Uma pessoa iníqua, querida, ela transgride as leis normais, morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulo. Ela sabe que está errado, mas ela quer fazer a coisa errada.
Isso é o cara iníquo. Isso é o sujeito que ele viola todas as leis morais, as leis de religiosidade, de religião, todas as leis, tudo está em volta dele. A iniquidade, querida, ela está normalmente relacionada com cinismo. Cinismo, olha, o cara cínico, cinismo e a falta de caráter. Isso é o que está relacionado ao iníquo, a uma pessoa que vive de iniquidade. As religiões cristãs, querido, do mundo inteiro, a iniquidade é o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. As religiões do mundo inteiro veem a iniquidade dessa forma, né? Que é o desrespeito e negação às leis e mandamentos sagrados de Deus. Tudo que está na palavra, ele vai fazer contra. Ele vai fazer o contrário. Ele vai se opor à palavra. A iniquidade, querido, pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. É um pecado, mas é um estado de pecado pior do que aquilo que a gente costuma viver. Isso é iniquidade. Segundo a Bíblia, o iníquo, ele é um indivíduo que já está acostumado a pecar. Pecar para ele tanto faz. Fazer coisa errada para ele tanto faz. Né? Agredir, né? Derrubar, infringir, tudo que está errado para ele ele faz naturalmente, normalmente, como se não tivesse nenhuma lei contra, como se não tivesse que dar satisfação para ninguém, como se não tivesse temor de nada, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Isso é a pessoa iníqua. Ele está no pecado, ele vive no pecado, ele faz tudo no pecado, ele não tem temor de Deus, ele não tem temor de nada, e ele faz isso de uma forma tão natural que ele não tem vergonha de fazer. É um iníquo. É essa pessoa que a palavra está dizendo que o amor se esfria dentro dele. A iniquidade, queridos, ela pode ser entendida como aquilo que desvia o homem das leis de Deus. Olha que coisa terrível. Daquilo que Deus determinou para que a gente faça, ele não quer tomar conhecimento, não quer saber. Ele não tem compromisso com Deus, não tem responsabilidade com a palavra, não anda na verdade. O iníquo é essa pessoa, sujeito totalmente fora da vontade de Deus, do plano de Deus. Esse é o iníquo. A iniquidade, querido, é aquilo que me faz desviar da presença de Deus. Lembra que a iniquidade é um tipo de pecado com uma ação mais agravante do que um pecado qualquer. E isso me desvia da presença de Deus. Claro que todos nós somos pecadores, e é claro que todos nós cometemos pequenos pecados. Não sei se existe pecado pequeno, pecado grande, mas de alguma forma nós pecamos. Mas existe no nosso coração, ou deveria existir no coração do crente, temor de Deus ao pecar. Quando ele fizer uma coisa de errado, ele pedir perdão imediatamente. Ele se arrepender imediatamente. Isso é temor de Deus. Isso é entender, olha, eu errei, Senhor, eu fiz errado, me perdoa. Mas o iníquo não tem isso não, querido. A iniquidade é aquilo que me faz desviar da presença de Deus, aquilo que me faz distanciar de Deus. O sujeito que vive na iniquidade, querido, não tem nada de Deus na vida dele. Nós ouvimos todos os dias pessoas dizendo, eu sou filho de Deus. Será? Será que é filho de Deus mesmo? Queridos, e nós não precisamos de muitas coisas para entender que já estamos vivendo esses dias. Não precisa de muitas coisas. Não precisa nem ligar a televisão com aquelas notícias mentirosas dela, porque ali só tem mentira. Não precisa ligar. A gente vê isso no nosso dia a dia. A gente vê isso, né, na nossa vida normal e natural. Como que o homem tem se perdido?
A gente tem visto isso a toda hora. Não precisa ligar o rádio, não precisa ligar a televisão, não precisa ir para as redes sociais. É um negócio tão nítido que está aí a nossos olhos, para todos nós ver. Todos nós. A iniquidade, queridos, você acha que ela tem? Você acha que a iniquidade ela tem aumentado ou ela tem diminuído? Tem uma crença aí que crê que nós voltamos para serem melhores, para sermos melhores, não é? A gente tem uma oportunidade de voltar a viver novamente para que a gente tenha uma vida melhor. Cada um com a sua crença. Mas será que nós temos melhorado? Será que, se isso aconteceu de verdade, se isso por acaso aconteceu, será que nós temos melhorado? Aonde que está a melhoria do ser humano diante de tanta atrocidade que tem acontecido? Diante de tanta perversidade, de tanta dor, de tanto sofrimento? Aonde? O que tem melhorado nisso? Então nós entendemos que a iniquidade, ela tem aumentado. Olha que Jesus falou isso há 2000 anos atrás e mais alguma coisa. E ela só vem aumentando. Esse povo do tempo de Jesus, com certeza eles não viviam na mesma iniquidade que nós vivemos hoje. Com certeza eles eram um povo mais santo, eu creio. Eles eram mais santos, eles eram mais próximos de Deus. Eles tinham mais temor de Deus. Mas nós estamos caminhando, querido, para um tempo em que parece que Deus não existe. Parece que Deus é um ser assim, totalmente estranho à humanidade. Não é isso que a gente tem visto? Queridos, os dias de hoje são dias em que as pessoas praticam o mal sem temor nenhum. Toda hora a gente vê isso. Toda hora. Toda hora praticam o mal diante do seu semelhante, diante do seu próximo, e muitas vezes até diante daqueles dentro da sua casa. A gente vê isso toda hora. Queridos, não temem a justiça, não temem as leis, não temem a Deus, não temem as lideranças. Os filhos cometem todos os erros que querem, a iniquidade que querem, não temem aos pais. É o estilo de vida que a humanidade está vivendo hoje, que o povo, de um modo geral, está vivendo hoje. Não se respeita mais ninguém, não se teme a mais ninguém, pior, não se teme nem a Deus. Vivemos hoje como se amanhã não fosse existir. Vivemos hoje como se não tivesse que dar satisfação a ninguém, como se não tivesse que temer a Deus. Vivemos hoje como se os nossos atos e as nossas atitudes de hoje não tivessem consequência no futuro. A palavra deixa claro para nós, querido, que nos nossos atos todos vão ter consequências, sejam eles bons ou ruins. A gente vê isso direto na palavra. Pessoas que fizeram bem tiveram boas consequências, pessoas que fizeram mal tiveram más consequências. A palavra está cheia disso. Mas a humanidade hoje ela vive como se isso não fosse acontecer. E aí a gente vê um povo, a gente vê uma nação doente, com vários problemas, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas físicos, enfermidades de todo tipo. E quando a gente vai ver, a raiz de tudo isso tem a ver geralmente tem a ver com pecado. Geralmente tem a ver com coisas erradas que nós fizemos, com atitudes que nós tomamos, e na maioria das vezes tem. É impressionante. Queridos, as pessoas elas praticam o mal e cada vez mais praticam o mal sem temor algum. Os dias em que vivemos são dias onde se criam leis e regras que são contrárias à palavra de Deus. A gente tem visto isso aí, querido, que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Leis que apoiam a ideologia de gênero, que apoiam o aborto, que apoiam a homossexualidade, que apoiam a destruição das famílias, como se tudo isso fosse normal. Isso tem a
fora. Aí fora tem coisas até piores do que o mundo está acontecendo no Brasil. Nós estamos só no início da caminhada. A gente está só no processo. Tem coisa muito mais terrível acontecendo aí fora. Infelizmente, são coisas que vão indicando para nós que estamos vivendo um tempo chamado tempo de iniquidade. Nós estamos vivendo o tempo da iniquidade. Deus fala que esse tempo é o tempo de Noé, onde as pessoas se davam em casamento, onde elas pareciam felizes, onde elas pareciam muito bem, mas estava tudo terrível. O pecado estava dominando, né? Havia um grande, assim, o povo vivia de uma forma muito degradante. É o tempo de Noé que nós estamos vivendo, ouvindo os tempos dele, tempo de perversidade, tempo de iniquidade. Queridos, um tempo onde o errado é certo e o certo é errado. Hoje em dia a gente já não conhece mais as pessoas. Hoje em dia você tem que perguntar para pessoas quem é. Você é o que, por exemplo? Você é o que? O que você é? A gente não sabe mais quem é as pessoas. E o pior de tudo isso, sabe o que é? O pior de tudo isso é quando o espírito da iniquidade ele entra na vida das pessoas que estão aonde? Dentro da igreja. Não pensa que a igreja está livre disso, não, querido. Não se engane. A igreja tem passado por tempo de iniquidade. A igreja tem vivido a iniquidade. Por quê? Porque acabam permitindo, né? Porque as pessoas, os crentes, alguns, eles acabam permitindo que o espírito de iniquidade entre em sua vida. E quando o espírito de iniquidade entra, ele consegue convencer a pessoa de que o errado é errado, mas que não tem nada a ver. Pode fazer, é tranquilo, como Jesus vai, é suave, pode fazer. Está errado, mas está na bênção. Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu sou homem de Deus. Deus sabe da minha justiça. Às vezes, nós deixamos o pecado entrar na nossa vida pensando dessa forma: Deus me ama do jeito que eu sou. Não ama Ele. Deus não ama o pecado. Deus não ama o pecador. Deus ama o arrependido. Quem se arrepende do pecado, é esse que Deus ama. É esse que Deus vai levar para Ele. A proposta do Evangelho é nos limpar de toda a iniquidade, fazer uma limpeza em nós de toda a iniquidade, tirar de nós todo o pecado, tudo que não presta na nossa vida, expulsar da nossa vida tudo que não presta. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que nós levamos muitas vezes muitas pancadas, né? Por isso que a gente vem aqui, a gente ouve: olha, você está fazendo errado, você tem que mudar, você tem que transformar, você tem que largar essa vida. Por isso que o propósito do Evangelho é nos purificar, é fazer com que a nossa vida esteja diante do Senhor, mas com uma vida limpa, transparente, alva, branca como a neve. Esse é o propósito do Evangelho na nossa vida. Fomos comprados pelo sangue de Jesus para vivermos uma vida de santidade diante de Deus. Não se esqueça dessa palavra aqui: santidade. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo para vivermos uma vida de santidade diante dele. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Estou bravo. Jeremias, no capítulo 2, no verso 21, ele diz assim: olha, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente
infiel. Como, pois, se tornasse para mim uma planta degenerada, de vida estranha? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Jesus, ele nos comprou, querido, por um alto preço de sangue, para que nós tivéssemos uma vida de santidade diante dele. Mas por causa, do politicamente correto, por causa, de estarmos num mundo que vai totalmente contrário à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós, muitos dos crentes têm se deixado levar por esse estilo de vida e têm se deixado viver uma vida de iniquidade. E o Jeremias, ele fala: eu mesmo te plantei, é Deus que está falando, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, se tornasse para mim uma planta degenerada de vida estranha? Jeremias está falando, Deus está falando na boca de Jeremias: como que você se perverteu? Como que você se perdeu? Se eu te plantei como a melhor semente, fiz de você, um fruto bom, como que você se perverteu? E aí ele diz no verso 22: pelo que ainda que te laves com salitre e sabão, por mais que você tome um bom banho, que se esfregue muito, por mais que você entre numa câmara de limpeza, jamais isso vai sair da sua vida. Enquanto você estiver vivendo dessa forma, ele está falando: a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor. Sabe o que é que precisa para que esse mal da iniquidade saia da vida da igreja, do crente? Precisa de arrependimento, precisa de reconhecer que está errado, precisa de reconhecer que errado é errado, e que como crente nós não podemos viver desse jeito, que nós temos que viver da forma certa, ainda que os outros façam, ainda que diante de nós só existem pessoas fazendo coisa errada. Nós precisamos ter uma vida reta diante do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Mas olha, presta atenção aqui, amados, presta atenção, olha para cá. Olha para cá. Não se assuste quando você estiver vendo todas essas coisas erradas acontecendo. Não se assuste. Não se assuste porque você viu a menina sendo carregada no carro lá, nua, toda, depois de morta, depois de tudo quebrada, sabe-se lá mais o que aconteceu. Não se assuste. Não se assuste quando você vê um míssil atravessando Israel de um lado para o outro. Não se assuste no contra-ataque. Não se assuste no pecado do outro, na vida de pecado que o outro está vivendo. Às vezes a gente fica parado olhando para o que o outro está fazendo de errado. Não se assuste com o que ele está fazendo errado. Se assuste quando eu e você estivermos fazendo coisas erradas que desagradam a Deus. É isso que nós temos. É dessa forma que nós devemos nos assustar. É quando eu, crente no Senhor Jesus Cristo, que diz que sou homem de Deus, que diz que sou mulher de Deus, estiver fazendo coisa errada, como se ela fosse certa. Nós temos que nos assustar quando isso estiver acontecendo. Se assuste com o que você estiver fazendo às escondidas, porque fazer as coisas perfeitinhas aqui na igreja é fácil. Ser santo na igreja é fácil. Ser homem e mulher de Deus na igreja é muito fácil, é lindo. Mas é quando nós estamos escondidos, quando ninguém está nos vendo, é que nós damos prova da nossa santidade, do nosso caráter, da nossa vida. É lá no secreto, é lá onde ninguém nos conhece como crente. Um dia desse, tem uma irmã que passa lá perto de casa, e ela passa pegando esses materiais recicláveis, né? Aí um dia desse, eu perguntei a ela, assim: bom dia, ela tá bom? Fala do Senhor, pastor. Eu, quem falou para ela que o pastor?
Como é que isso acontece? E na nossa intimidade, que a gente dá um testemunho. E na nossa vida no dia a dia. Se o irmão olhar para você, ele nunca te viu, te chamou de irmão, falar a palavra do Senhor, você está dando testemunho, bom testemunho. Você está dando conforme a vontade de Deus. Você está fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Mesmo que os outros façam errado. Se assuste quando você estiver com a vontade de abandonar Deus. Abandonar Deus. O pecado, querido, ele nos faz ter essa visão. Ele nos faz tomar essa decisão. O pecado, querido, ele entra na nossa vida de uma forma estraga tanto a nossa vida, que a gente começa a ficar longe de Deus, a gente começa a duvidar de Deus, a gente começa a culpar Deus pelos nossos erros, a gente começa a falar que não adianta, né? Que já pediu, que já orou, e que Deus não faz nada, que Deus não responde. Eu vou largar esse Deus. Se assuste com isso, quando você estiver desanimado diante de Deus. Se assuste, queridos, quando você estiver fazendo coisas erradas sem temor de Deus. Infelizmente, querido, tem muito crente que faz coisas erradas sem temor de Deus. Parece que nunca ouviu a palavra, parece que não conhece a palavra, permanece por ele. Infelizmente, querido, existe gente que não quer nem saber se Deus está gostando ou não. Deus está se dando para lá. Se assuste, querido, quando você faz coisas erradas sem arrependimento no seu coração. Você sabia, queridos, que o dia do juízo final, quando nós estivermos lá diante de Deus e Deus estiver lendo a nossa vida, você sabe que uma das coisas que Deus vai cobrar de nós são as nossas atitudes com relação aos nossos pensamentos, em relação àquilo que nós falamos? Imagina a gente viver uma vida totalmente errada, sem arrependimento daquilo que nós fizemos de errado. O que nós vamos explicar para Deus? O que nós vamos falar para Ele? Não, Senhor, mas eu acreditava que o Senhor ia entender. Mas Ele não vai entender, não. O crente não vai entender, não. Porque Ele está nos alertando, Ele está falando para nós: olha, quando esses sinais estiverem acontecendo, saibam, é o princípio das dores, mas eu vou chegar como um raio, como um relâmpago, como um ladrão que vem à noite. Está falando isso para nós, para que a gente conserte a nossa vida. Queridos, a iniquidade, ela pode estar dentro de mim e de você sem que a gente perceba, ou até que nós percebemos, mas a gente não tomou providência. Às vezes, pode ser que a iniquidade já tomou conta do nosso coração de tal forma que nós estamos fazendo isso igual o ímpio, igual uma pessoa que não tem temor nenhum de Deus. Quando você estiver com intenções de pecar, ou já estiver vivendo em pecado, isso significa que você já está vivendo o tempo da iniquidade no seu vida. Mateus 24, 12, ele diz assim: olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Querido, a palavra esfriar no grego significa soprar para apagar. Você coloca uma vela ali, ó, de frente ali, e ela apaga. É soprar para apagar. É o sopro que apaga o amor. A iniquidade na vida de uma pessoa é o sopro que esfria a chama do amor na vida de uma pessoa. A iniquidade na vida de uma pessoa leva a um esfriamento total. Esfria o amor pelo cônjuge, esfria o amor pela família, esfria o amor pelo próximo, esfria o amor por Deus e pela obra de Deus. A pessoa que está numa vida de iniquidade não consegue fazer a vontade de Deus. Infelizmente, amado. A iniquidade, queridos, ela é um sopro gelado do diabo que apaga o amor por todos e principalmente
pecado, com coisa errada, tomando as coisas erradas como se elas fossem certas, vivendo práticas pecaminosas como se aquilo não tivesse nada a ver. A maioria das pessoas que se desviam, elas já estão envolvidas com a iniquidade e com o pecado. E pior do que isso, elas vão sempre colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa. A pessoa está no erro, ela está no pecado, ela está fazendo tudo errado, ela não agrada a Deus, ela está fazendo tudo contra a vontade de Deus, mas muitas vezes ela não reconhece que ela é quem está errada. Adão falou para Deus: olha, foi a mulher que o Senhor me deu, essa mulher que me fez pecar. A mulher falou: não, foi a cobra, eu errei por causa da cobra, ela não me enganou. Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, querido, nós nos afastamos de Deus, nós esfriamos na fé e nós culpamos o irmão na igreja, por causa da Bíblia, se eu não for ali mais, é por causa do cristiano que eu não vou ali mais, é por causa daquele pastor que eu não vou ali mais, por causa de um monte de gente. É isso que faz a pessoa. Eles vão sempre colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Eles se revelam como decepcionados, mas na verdade se desviaram por causa do pecado que estão vivendo, da iniquidade que estão vivendo. É isso que acontece na vida da pessoa que vive uma vida de iniquidade. A nossa relação com Deus, querido, deve ser uma relação de amor, de entrega. Jesus falou, olha, como é que ele fala lá em João 3,16? Fugiu João 3,16. Vamos lá para a gente encerrar. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa relação com Deus, querido, tem que ser uma relação de amor, tem que ser uma relação de entrega, de presença na presença de Deus, de vida com Deus, uma vida de temor a Deus, para que a gente não caia no pecado, para que a gente não caia na iniquidade, para que a gente viva a vontade de Deus. Ele me ama, mas eu também devo amá-lo acima de todas as coisas. Ele me ama e espera que eu o ame tanto que possa viver longe do pecado, da iniquidade. É isso que Deus espera de nós, querido. Foi por isso que Ele pagou o preço por nós. Foi por isso que Ele morreu na cruz por nós. Como é possível amar a Deus e viver uma vida de pecado? Você acha que dá para viver? Viver com Deus e viver no pecado? Deus odeia o pecado, querido. Deus abomina o pecado. Quem vive no pecado não vive na presença de Deus, pode ter certeza. Porque Deus abomina o pecado. Como é possível alguém dizer que o ama e depois o abandonar? Como? 1 Coríntios 13, ele fala da maior revelação do amor. O que é o amor verdadeiro? O amor ágape, o amor que suporta tudo, que vai suportar todas essas afrontas, todas essas situações que vamos viver, e que no final, mesmo diante da iminência da morte, nós não vamos negar o Senhor, porque nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem é o nosso Deus. Gálatas, Cantares, capítulo 8, verso 7, diz assim: olha, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todo o dinheiro da sua casa por este amor, certamente eu desprezaria. Qualquer que seja a oferta para trocar, para sair da presença de Jesus, não vale o valor do amor do Senhor por nós. Não vale a vida de pecado que viveremos. Não vale a vida eterna no inferno. Não vale. O amor, querido, o amor ele é forte. O amor, querido, ele é uma fortaleza. O amor é uma fortaleza entre o marido e a esposa. O amor é uma fortaleza entre irmãos. O
O amor é uma fortaleza entre o próximo. O amor é uma fortaleza com Deus, entre nós e Deus. Porém, querido, Jesus disse que tem uma coisa que esfria o amor. Que coisa que é essa? Vocês estão lembrados? O que é que esfria quando isso acontece na nossa vida? Que palavra nós damos para isso? Iniquidade. Jesus disse que tem uma coisa que esfria o amor dentro de nós. Essa coisa é a iniquidade. E o que fazer então, queridos? Jesus ele dá a receita para vencer a iniquidade. O nosso amor, querido, ele não é medido no agora. O nosso amor, querido, é medido no fim da nossa vida, no fim do nosso ministério. O nosso amor é medido no fim daquilo que nós vivemos, nas situações em que vivemos. O amor que você tem com sua esposa, querido, não é medido no dia do casamento, onde você promete muitas coisas para ela. O amor que você tem com seu marido, irmã, não é medido na lua de mel, onde ele te dá carinho. O amor é medido no fim da vida. O amor de casal é medido no fim da vida, quando ele está lá com 30, 40, 50, 70 anos de casado, suportando tudo, mas juntos os dois. Isso é amor. Isso é perseverança. O amor por Jesus, querido, não é medido no início da nossa caminhada, porque no início da nossa caminhada nós temos o primeiro amor, é onde nós estamos querendo fazer tudo. O amor por Jesus é quando nós estamos velhos, cansados, sofrendo afrontas, perseguições, a morte está nos rondando por causa da sua religião, por causa da sua fé, e você mantém a sua fé em Jesus, mesmo sabendo que vai morrer. Esse é o amor por Cristo. Esse é o amor pelo Senhor. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas no verso 13 ele dá a receita para ele. No verso 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos passar, querido, por diversas situações. Vamos passar por complicações terríveis, por perseguições. Mas Jesus está falando: persevere. Persevere. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que manter o amor até o fim será salvo. Aquele que escolher viver com o Senhor até o fim, esse é que será salvo. Se ama, se a arma contra o amor é a iniquidade, a arma contra a iniquidade é a perseverança. Persevere em santidade, amado. Persevere em vida com Deus. Persevere em leitura da palavra. Persevere em oração. Persevere em comunhão. Persevere em vida com Deus. Porque aquele que perseverar é esse que será salvo. Amém ou amém? Queridos, olha, quando Jesus está dizendo essas palavras, naquele tempo, o preço a ser pago por assumir a fé em Jesus Cristo era muito alto. Porém, mesmo diante de tantos perigos e até mesmo da própria morte, muitos perseveraram em Jesus até o fim, até morrer. Ao longo dos séculos, queridos, muitas perseguições foram levantadas contra o povo de Deus, mas a promessa de Jesus é conceder a vida eterna a todos aqueles que perseverarem em seguir e obedecer a sua palavra. Portanto, queridos, olha, todos os que permanecerem na fé, mesmo diante de injustiças, calúnias, enganos, ameaças que surgirem para nos destruir, mas não há o que temer, pois está escrito em Romanos 8:37, que com o Senhor Jesus somos mais que vencedores. Continue
ainda que chegue aqui essa situação, ainda que sejamos mortos, perseguidos, continuemos firmes no Senhor. Perseveremos em amor ao Senhor. Queridos, olha, aguente firme, porque já já Ele virá nos buscar. Você crê? Amém? Então vamos aplaudir? Eu vou? Vai? Não? Então vamos ficar de pé para a gente encerrar? Eu queria que a gente fizesse, querido, mais uma oração por Israel. Alguém aí quer levantar a voz e orar por Israel? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte então, vamos achar esse pedido lá. O lado de cá ora por Israel, o lado de cá vai orar pela Palestina. Amém? Nós vamos abençoar aquele povo, clamar a Deus para que entre ali com justiça, para que entre com salvação, com proteção, com livramento, para que entre ali com arrependimento na vida de cada um. Amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, Deus.
guardado pela tua mão poderosa. Senhor, tira do nosso caminho todo mal, toda perseguição, tira do nosso caminho, Senhor, toda afronta. Que o Senhor nos leve em paz e segurança. Que o Senhor nos dê uma semana de reflexão sobre a vida como estamos vivendo. Se a nossa vida está agradando ao Senhor, se a nossa vida é uma vida de santidade diante do Senhor, nos leva a pensar nesse assunto, nos leva, Senhor, a examinar a nossa vida, nos leva a um arrependimento, Senhor, no nome de Jesus, Pai. E no mais, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todos, na nossa nação, na nação de Israel, na Palestina, em todo o Oriente Médio, seja com todos em nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Nosso texto de vitórias, mas dessa semana não vai ser na quinta, vai ser na quarta, tá bom? Então não vai ser na quinta. Essa semana tudo vai ser na quarta, ok? É possível para Deus, não é possível?